que é o problema, ô Danilo, de nós tentarmos toda vez apagar aquilo que veio antes de nós? Apagar os símbolos, apagar a identidade, apagar a história. O que tem? Qual que é o problema se o novo é tão melhor? Acho que primeiro a gente pode olhar para os problemas e depois olhar para as causas, né? A gente vive num país em que, por exemplo, apenas 5% da população sai do ensino médio com os requisitos básicos em matemática. A gente vive num país em que pelo menos 11 milhões de pessoas sequer irão conseguir ler a thumbnail desse vídeo aqui, dessa transmissão. 11 milhões de pessoas sequer conseguirão ler o título ou o tema da nossa conversa aqui. A gente vive num país que, pelo menos numa perspectiva bem otimista, porque eu não confio tanto assim nessa última que saiu do IBGE, pelo menos 20 milhões de pessoas são analfabetas funcionais, mas essa somatória desses 11 milhões aí temos pelo menos umas 40 milhões de pessoas que sequer conseguem ler, escrever ou pelo menos entender o que estão lendo ou o que estão escrevendo. Só parênteses a título de curiosidade, em termos de dificuldade com a linguagem, em algum nível, maior ou menor, 88% da população. Ou seja, ainda é pior. Isso a gente não tá nem falando de esgoto, encanado. Nem entramos ainda. Isso só repetiu. 100 milhões de pessoas no nosso país não tem saneamento básico pleno. Exato. Então nem entramos ainda nesses termos, tá? É só para criar um cenário educacional. Ou seja, como é que nós vamos falar de memória num país que sequer, primeiro, sabe o que é memória, segundo, que muitas vezes não tem nem acesso a essa memória que ele precisa, em alguma medida, reverenciar. Porque, só pelo que o Thomas colocou aqui, nós vemos que o Brasil é um país que sofre com uma série de rupturas. E não são rupturas bobas, temporais e passageiras que simplesmente acontecem e param ali. Não. Algumas rupturas, elas ecoam no tempo. Óbvio que, quando a República surge, existe uma tentativa já desde o princípio, né, para apagar aquele passado monárquico e que, mais uma vez, vale salientar, não era algo coeso e homogêneo, né? A gente vai ver ali, por exemplo, republicanos de linhagem francesa, de linhagem americana, de linhagem positivista e por aí vai. Eu não vou entrar nesses termos aqui agora. A gente vai para frente, tem ali o Estado Novo com Vargas, na verdade já tem o golpe de 30, tem o golpe de 37, Vargas sai em 45, enfim, vem 64 depois, ainda que seja antecedido ali pelo governo de Vargas também, vem o período de redemocratização e a gente poderia continuar aqui seguindo com uma série de rupturas institucionais que ocorreram no nosso país. Fato é que, diante disso, como é que uma população que, primeiro, sequer tem os recursos básicos para poder estudar e se aprofundar no objeto de estudo, como é que essa população vai conseguir refletir sobre questões maiores? Como, por exemplo, como é que nós chegamos aqui? Como é que uma pessoa que sequer sabe escrever o próprio nome ou sequer consegue pegar um texto, uma simples redação. A gente trabalha na internet, a gente sabe como é escrever um texto e muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar uma linha, né? Não sabem usar uma vírgula, enfim. Então, como é que essas pessoas elas vão ter, naquele momento, a capacidade de refletir sobre questões maiores? Então, trazendo agora para a questão, né, propriamente dita, quando a gente olha, muitas vezes, como é construído o ensino de história nas escolas, nos pré-vestibulares, nas universidades do nosso país. Eu não sei quem é que está assistindo aqui a gente agora, né? Mas eu tenho certeza que eu vou fazer aqui agora uma espécie de mãe de Ná, né? Um adivinho. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram um tipo de professor que envergonharia qualquer comediante da Praça é Nossa, do Zorra Total, que tratam a história do Brasil de maneira muito achincalhadora. Olham para personagens históricos e, na medida em que você achincalha, que você detrata aquela pessoa, você é erguido a uma posição de melhor professor. Ou seja, quanto mais você desdenha da história do seu próprio país, melhor professor você é, pelo menos na perspectiva desses alunos, mais benquisto você é. Então tem uma espécie aqui de corrida dopaminérgica. O Dom João VI era um gordo que comia coxinha. Por aí vai. Você vai olhar pra Carlota Joaquina, ela tinha uma libido aflorada, ela era louca, enfim. Sempre esse joguete, né? E a gente percebe que existe uma corrida dopaminérgica. Ou seja, quanto mais você entretém, mais benquisto você é, mais aplaudido você é. A pergunta que fica é, nesse entretenimento, o que ficará de informação? E aí onde entra, acredito eu, um dos grandes problemas. Por quê? Porque você é ensinado a olhar para a história do seu próprio país, para a memória que te trouxe até aqui, com um desdém. E você é ensinado muitas vezes a olhar para a história de outros países e dizer, nossa, a história americana, veja, houve uma guerra civil lá. Nossa, eles a francesa, lutaram. então. A francesa, meu Deus, é assim, ó, é o paraíso na terra, né? Quase aquele cartaz do Testemunho de Jeová, né? Você tá lá alisando um tigre, uma onça. Por aí vai. Passando a mão na juba do tigre. Exatamente. Então, assim, esse apagar da memória, ele, além de ter uma finalidade, né, que vai muitas vezes servir a quem está no poder naquele momento, mas há sim também uma linha de continuidade.
Ou seja, na medida em que eu apago o passado, na medida em que eu faço com que você esqueça as suas origens, as suas raízes, eu te prendo ao presente. Ou seja, eu te prendo num presentismo. Uma pessoa que está completamente deslocada, certo? Do passado e também do futuro. A tua perspectiva não é olhar para frente nem para trás, é olhar para o teu próprio umbigo. Tu fica com um torcicolo moral de tanto só olhar para cá. E como é que você vai olhar para frente? Qual perspectiva você vai ter? Então, isso em alguma medida termina influenciando, por exemplo, o fato de que a cada 2 ou 4 anos parece que as pessoas têm um estalo assim. Da noite pro dia, existe um país e eu preciso lutar por ele. Tem aquela frase, né, Danilo, que é quem controla o passado, controla o futuro. E Exato. Quem controla o presente, controla o passado, né? Exatamente. Então, além da retórica, que é verdadeira, né, a gente sabe que, de fato, se configura na realidade. As pessoas, muitas vezes, elas entram nessa vida de rebanho, né, essa vida de massa mesmo, e quando eu digo massa, é no sentido, de fato, etimológico do termo, ou seja, homogêneo, né, onde você vai sendo moldado por cada nova onda que aparece. Então, é a notícia do dia que aparece, é uma declaração do presidente, do vereador, do governador, enfim. Então, você é sempre levado pela manchete do dia. E, mais uma vez, vivemos num país em que as pessoas sequer conseguem ler uma manchete.